Existe uma punição maior para o proprietário de um veículo quando ele reincide em infrações de trânsito? Pois essa dúvida bem específica nós vamos tratar sobre esse tema aqui no vídeo de hoje da UniCFC. Então já deixa seu like, se inscreva aqui no canal para não perder nenhum conteúdo, ativando aqui embaixo esse sininho que você está vendo. Todos os dias que tiver um novo conteúdo, toda semana que sair um novo vídeo, você é notificado e assim você não perde nada aqui no canal. Já não esqueça de dar o seu like e também compartilhar para mais pessoas saberem. Então vamos lá para o nosso tema aqui de hoje. Tá? Então nós temos aqui uma questão bem interessante que trata sobre a reincidência, especificamente falando do proprietário do veículo. Tá? É um tema que recorrentemente surgem as dúvidas, muitos profissionais da área de trânsito perguntam sobre isso e você, cidadão também que está acompanhando o canal, tenho certeza que vai aprender alguma coisa legal aqui hoje. Então, é uma dúvida, uma sugestão atendida aqui da Cristina Salvador. Ela disse ali, né, que se na reincidência em emprestar o veículo a uma pessoa que não tem categoria para conduzir, né, ou não é habilitado, existe alguma irregularidade na habilitação, o proprietário será punido com uma outra multa ou terá uma punição maior na reincidência. Então, a gente agradece a sugestão do tema e nós vamos conversar um pouco sobre isso aqui no vídeo de hoje. Nós já fizemos um outro vídeo falando sobre o crime de entregar ou emprestar o veículo para uma pessoa não habilitada. Então, vai ficar inclusive aqui o link aqui embaixo para você aprofundar mais no aspecto do crime. De certo modo, é um vídeo que a gente trata de alguns pontos que a gente está tratando aqui nesse de hoje. Mas para atender a essa dúvida bem pontual, a gente vai dar uma atenção especial à questão do proprietário realmente. Então, o Código de Trânsito, ele não foi omisso quanto à reincidência em certas condutas, mesmo quando cometidas pelo proprietário do veículo. Então, o foco aqui é o proprietário e há sim uma punição maior, mais severa para o proprietário que reincide em certas infrações. Pegando o exemplo ali de um condutor que tem algum tipo de problema na habilitação ou nem habilitação possua e que está dirigindo o veículo de uma outra pessoa. Então aqui é importante sempre destacar o conceito de entregar e de permitir, que são os verbos utilizados pelo legislador lá no Código de Trânsito, nos artigos 163 e 164, sendo que 163 trata do verbo entregar, em que o proprietário está junto ao condutor no veículo, enquanto que o artigo 164 trata do verbo permitir, em que o proprietário está ausente no momento da abordagem do condutor. Então, esses conceitos a gente pegou lá no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, Resolução 985 do Conselho Nacional de Trânsito, para elencar aqui. E aí, se houver reincidência, o proprietário entregou ou permitiu a direção do veículo por uma pessoa não habilitada e, novamente, ele faz a mesma coisa. Então, ele fez uma vez, foi autuado e, novamente, ele faz de novo. Então, ele reincidiu, né? Então, é importante entender aqui o que será que vai acontecer. Bom, o conceito de reincidência, ele vem lá do verbo recidere, né, que significa recair, repetir o ato. Então, reincidência é, em termos gerais, repetir a prática de um ilícito, seja ele penal, como no caso dos crimes, como pode acontecer, quanto pelo aspecto administrativo, que é, no caso aqui, que são, no caso aqui, as infrações de trânsito. Então, lá o artigo 163 e 164 são infrações específicas criadas pelo legislador do Código de Trânsito para punir administrativamente o proprietário do veículo que empresta ou permite, né? No caso, né? Entrega ou permite, a gente costuma falar popularmente de emprestar, né? Mas sempre vai ter o verbo de entregar ou permitir a direção do veículo a uma pessoa que tem algum tipo de problema na habilitação. Né? Para fins do Código de Trânsito Brasileiro, adota-se a reincidência dentro dos 12 meses após a infração originária. Tá? Existe uma discussão, inclusive, a gente se aprofunda bastante nisso em alguns outros momentos, mas em relação à reincidência, quando é que ela passa a contar, o Código de Trânsito ele não traz essa determinação, nem a resolução 723 do CONTRAN, que trata da cassação, especifica exatamente quando que inicia a reincidência, a contagem da reincidência, mas o legislador sempre traz o prazo de 12 meses. Então a pessoa cometeu a infração, se ela vir a cometer de novo dentro de 12 meses, aí ela estaria em tese reincindido. Repito, existe toda uma discussão de quando que começa a contar esse prazo para a reincidência, tá? Mas isso não é alvo aqui do nosso vídeo, nós temos que fazer todo um apanhado teórico, inclusive buscando em outros ramos do direito essa explicação. Não é o caso aqui, a gente quer apenas destacar realmente atendendo à sugestão da internauta. Então o que acontece com a habilitação do proprietário se ele reincidir ao permitir ou entregar a direção
para um condutor não habilitado, condutor com habilitação suspensa ou cassada, ou categoria diferente, foi a pergunta, né? Ele é habilitado, mas não para a categoria daquele veículo. Bom, se então o condutor, ou o proprietário, melhor dizendo, entregou a direção, ele é autuado no artigo 63, conforme a regularidade do condutor. Ou seja, se o condutor não possuir habilitação, aí a infração é gravíssima vezes 3, o valor da multa hoje é R$ 880,41, e aí é esse o valor de multa que o proprietário vai pagar. Por ser uma infração gravíssima, ele vai receber também os 7 pontos na carteira, já que ele é habilitado, o proprietário, quando entregou o veículo. Se o proprietário não for habilitado, aí não tem pontuação realmente. Tá? Então ele vai receber as mesmas penas da infração cometida pelo condutor. Então, as infrações relacionadas à habilitação do condutor estão lá no artigo 162. Então ele vai elencar lá nos 7 incisos quais são as situações. Quando o condutor incide em uma daquelas infrações, não ter habilitação, estar com a habilitação suspensa ou cassada, conduzir categoria diferente, estar com a habilitação vencida há mais de 30 dias, estar não utilizando próteses conforme consta no documento, ou ainda com cursos especializados ou cursos especiais atrasados, né? Enfim, não realizou, estão vencidos. Essas condutas todas, cada uma delas é um inciso, vai recair então a punição para o condutor e, no caso do proprietário, ele vai receber também ou pelo artigo 63, se ele entregou a direção, ou pelo artigo 64, se ele permitiu. E ele vai receber a mesma punição normal, a mesma do condutor, a mesma ele vai receber, né? Então, a mesma previsão que você tem lá. Tá? Então, essa é a ideia. Agora, a incidência do crime também, né? Inclusive, nós já falamos sobre isso no outro vídeo. Ficou o link aqui embaixo para você dar uma conferida. Recomendo que você assista depois, que é o crime do artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro. Tá? Inclusive, temos uma súmula do STJ 575, dizendo que basta a mera entrega, né, da direção para uma pessoa não habilitada, que o proprietário já comete crime. Como eu falei, nós já discutimos sobre isso no outro vídeo, então depois dá uma olhadinha aí, que eu sei que vai ajudar a esclarecer para você. Né? Então, está aqui o crime 310, que traz um outro verbo, que é o permitir, né? Melhor, que é o verbo confiar. Nós temos o permitir e o entregar, ele traz o verbo confiar. Na prática, é a mesma coisa. Tá? Então, o que vai acontecer na reincidência? Tá? Então, chegando aí ao final do nosso vídeo para entender bem. Na reincidência, quando novamente o proprietário, dentro de 12 meses, permite ou entrega a direção do veículo a uma pessoa não habilitada, por exemplo, ou com algum dos incisos do artigo 62, né? Na segunda vez, ele vai receber uma multa novamente, né? Porque é uma infração que ele está cometendo, vai poder responder pelo crime de novo, né, do artigo 310, né, e também ele vai ter ali a instauração de um processo administrativo de cassação do direito a dirigir, né, ou cassação da sua habilitação. Isso porque o artigo 263, inciso 2 do Código de Trânsito, traz justamente a condição da reincidência lá no inciso 3 do artigo 62, que é de dirigir veículo categoria diferente, como nós mencionamos, né, e também no caso dos artigos 163 e 164. No caso, o artigo 63 e 164 é para o proprietário. Né? Então, quando há o 63 e o 164 ocorrendo, aí nós temos, né, a cassação. Eu destaquei aqui o inciso 3 do artigo 62 porque é o da pergunta da internauta. Ela disse se o condutor estiver dirigindo veículo categoria diferente da qual habilitada. O proprietário, na reincidência, terá uma pena maior? Sim, terá cassação para o proprietário, certo? E também para o condutor, né? Se for o mesmo condutor, 2 vezes, terá ali a cassação. Mas o proprietário terá por ter permitido ou entregado a direção a uma pessoa que estava dirigindo o veículo para a qual a categoria não batia. Né? Então, por exemplo, estava dirigindo uma motocicleta categoria A, mas o condutor é habilitado apenas a categoria B. Então, o proprietário será autuado na primeira vez, tomará 7 pontos na carteira por ser gravíssima. Na reincidência, dentro de 12 meses, terá a aplicação da cassação da habilitação, já que é uma previsão do inciso 2 do artigo 263. Então, assim, a gente entende que há uma grande responsabilidade do proprietário ao fazer um empréstimo de um veículo, seja na figura de entregar, estando junto, seja na figura do permitir, quando não está junto. E a reincidência vai punir mais severamente esse proprietário, sim, com a cassação da habilitação. E aí, sabia disso? Comenta aqui embaixo e não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, fazendo também com que esse vídeo circule nos grupos do WhatsApp, nos grupos de profissionais, porque esse conteúdo ele é um conteúdo criado justamente para promover e divulgar cada vez mais o conhecimento em legislação de trânsito. Eu, Eduardo Cadore, agradeço a sua participação em nome de toda a UniCFC e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.